Lembre-se que você é mortal. Bora. A morte. A simples menção a essa palavra provoca um desconforto, um tremular do espírito que recomenda mudar de assunto. Não cai bem. Eu não sei vocês, mas eu não sei lidar com morte não, cara. Eu não sei, eu prefiro ignorar. Tipo, no caso de família eu tô falando. Tipo, mortes em família, mortes de vizinhos, parentes. Eu ignoro. Eu ignoro, eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber, eu prefiro não ter contato. Ah, a pessoa tal tá com câncer, eu não quero saber. Não quero saber, não conta pra mim, eu não preciso. Essas são informações que eu não preciso ter na minha cabeça, tá entendendo? Eu prefiro evitar. É algo que eu trabalho para evitar, por exemplo. Tipo, é isso. Falar da morte. Não é bom ser lembrado dela. Já basta quando Eu já lembro toda hora, sou plenamente consciente da minha própria mortalidade. Eu não quero saber da minha própria mortalidade, eu não quero ficar pensando nos meus limites. ela aparece, sem aviso, entre amigos, parentes, perigosamente perto. E por um instante eu preciso admitir que ela existe, que ela tá aqui e que ela espreita cada passo. Mas a gente finge que não. É incômodo, afinal. Esses breves instantes de confronto com a morte são como ilhas perdidas na história da nossa vida. Momentos deslocados em que a gente foi forçado a dizer que sim, ela vai acontecer. Comigo e com você. Para morrer basta estar vivo, é preciso aproveitar. O tempo é curto, a vida é um sopro. Carpe A única coisa que você realmente tem direito na sua vida é a morrer e mais nada. Tipo, o seu único direito nessa vida, o seu único direito, é a única coisa que você sabe que você tem, é a sua morte. Todo o resto, esquece. Todo o resto ou você conquista ou morra, no caso, né? Ou morra. Porque é a única coisa que você tem. A sua mortalidade. que todo mundo reproduz o tempo inteiro. E que a menos criteriosa das observações denuncia, contudo, como meras palavras vazias. Porque a forma E os direitos naturais. Tem os direitos naturais. concreta como a gente vive a nossa vida e preenche os nossos dias dá a entender, pelo contrário, que a gente não faz a menor ideia que a gente vai morrer. E a gente desperdiça. Assim, talvez a maior das... Câncer é bizarro. Um amigo meu de 14 anos, na época, teve câncer porque levou uma bolada no braço nas interclasses da escola. Ele sobreviveu e está ótimo hoje. Nossa. E a gente desperdiça. Assim, talvez a maior das bênçãos da vida humana. E vive de forma errada, inautêntica. Perde de vista o próprio sentido da nossa existência. E quanto mais... Cara, em questão de sentido da existência, mano, tem um vídeo que eu vi no Twitter uns dias atrás que me fez ficar pensativo. Ele é uma boa maneira de entender mais ou menos como a sua cabeça... Esse vídeo. Sobre o que o mano falou ali. Como você reage a esse vídeo diz muito sobre você. E eu quero a opinião sincera dos senhores sobre esse vídeo aqui. A minha vida sendo um pai de 25 anos, depois de trabalhar na escala 9, 5 em Chicago, eu não sei mesmo. Depois do trampo. Depois de trabalhar das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, tipo... Dirigiu quase 3 horas pra chegar em casa. Mais de uma hora pra chegar em casa. Tipo,
Não tem certo e errado. É só, tipo, como você reage a esse vídeo diz muito sobre você. É apenas isso. Eu só quero saber a opinião dos senhores sobre esse vídeo. Só isso, mais nada. Toca o barco. Cedo você perceber isso, melhor. Ece vidimus eum non abentem specie neque deconem aspectus eius Quando os antigos generais romanos retornavam de uma batalha vitoriosa, era comum haver grandes desfiles em sua homenagem, nos quais alguém colocava uma coroa de louros na sua cabeça e sussurrava no seu ouvido 2 frases: Memento homo, memento mori. Lembra-te que tu és um homem, lembra-te que vais morrer. Eu não lembro se isso é caveira. Eu vi essa história de que durante o triunfo alguém ficava atrás de você, o general que estava no seu triunfo, tinha alguém atrás de você falando que você é só um humano. Bababá. Não lembro se isso é verdade ou é só invenção passageira. Esperava-se com isso preservar um Só uma mensagem, algo que foi desenvolvido séculos depois. Eu não sei se isso é verdade, na verdade. Agora eu não lembro. senso de humildade. Mas a puta ideia. Essa expressão latina, memento mori, tem raízes em antigos pensadores estoicos que diziam que uma boa vida requer o lembrete da morte. Tu poderias deixar a vida agora, diz Marco Aurélio. Permita que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Veja, manter a morte em mente não se trata aqui de algo depressivo, mórbido, mas de um exercício de lucidez. Lembrar ativamente que o amanhã não me pertence muda o que eu faço e penso hoje. Faz sentido. Ao longo da Idade Média, com a ascensão cada vez maior do cristianismo, essa expressão não só é preservada, como ganha outro tipo de força, na ideia fundamental de que a morte não é o fim, e sim o verdadeiro começo de uma vida eterna. O memento mori se torna aqui um lembrete de que cada dia é precioso e deve ser gasto praticando as virtudes que vão levar à salvação da sua alma. Isso se torna ainda mais forte no movimento de contra-reforma da Igreja já na Idade Moderna. 1648, por exemplo, é fundada em Roma a Congregazione della Buona Morte, uma congregação jesuíta muito bem sucedida que pregava para as pessoas a ideia de se alcançar essa boa morte através da constante meditação sobre a morte e a paixão de Cristo. Pensar sobre a morte deveria ser algo constante. De fato, o lema dessa congregação era Quotidie morimur. Nós morremos todo dia. Não, apanhe-se. A Mapaíce da Silva mandou R$10. Boa noite, Pardo. Parte da jornada é o fim. Com a perda de 3 pessoas próximas em um espaço de tempo de 4 anos, eu aprendi algumas coisas. Uma delas é que amar é deixar ir, pois vivos estarão em memórias. Dito isso, eu não quero pensar sobre a morte. É esse o ponto. Eu não quero pensar sobre a morte. Ela vai chegar em algum momento ou outro e vai fazer parte da minha vida, mas eu quero evitar. Eu sou jeca, eu sei, é papo de covarde, mas tipo, eu não quero pensar sobre isso. Eu escolho isso. Uma visão que penetrou de tal forma na consciência do povo que, como mostra a Corina de Cassoli no artigo 2015, foi comum em Roma o nascimento de associações populares cujo objetivo era cuidar, coletar e enterrar os cadáveres de pessoas pobres, indigentes, ostracizadas, cuja família não tinha condições de arcar com o enterro. Compara isso com a forma como a gente evita sequer passar perto de lugares como cemitérios ou hospitais, como se a realidade da morte devesse ficar o máximo possível escondida dos nossos olhos. Eu acho que, no meu caso da morte, eu não gosto de pensar, eu só aceito. Tá? Eu acho que não é nenhuma questão de, eu evito falar. Eu evito falar, mas é porque eu não quero tratar desses temas. Eu prefiro simplesmente aceitar a realidade e seguir em frente o mais rápido possível, sem pensar muito sobre isso. A Europa do século XVII, ao contrário, não via a morte como um tabu, como algo mórbido, e sim como algo...
Nossa, eu vi esse caso desse cara que perdeu a filha no meio da live, mano. Puta que pariu, velho. Cotidiano. Então, minha queda de moto não foi uma situação quase morte. Nem muito longe disso, tá ligado? Algo que a gente deveria se familiarizar o tempo inteiro. A arte barroca, típica também da Contra-Reforma, eleva o Memento Mori a um tema recorrente. Crânios, esqueletos e outras representações diretas da morte se intrometem subitamente no meio das pinturas, esculturas, monumentos, tal como a morte se intromete subitamente no meio da vida. Eu não penso na morte, mas eu penso no tempo. Que me dá uma ansiedade do caralho. Tempo. Eu tô fazendo muita coisa, mas eu sinto que eu tô fazendo muito pouco. Sabe, eu tenho ansiedade. Não num ponto de, ai, tô perdendo o controle, crise de ansiedade. Não é esse lenga-lenga. É num sentido de, eu deveria estar fazendo mais com o tempo que eu tenho. Eu sempre deveria estar fazendo mais. E avançando mais rápido. E nisso eu penso muito, o tempo todo. Tempo. E é foda. Ô, Torneira. Da minha avó, mãe do meu pai, é dura na queda. Já tomou choque de raio. O Celta dela passou por cima dela. Já acidentou mirando por baixo de carreta. Dirigiu da roça até a CDD infartando. Que pariu, hein? Caralho, dirigir infartando é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Por quê? Porque é histórico familiar de problema no coração. Inclusive, eu deveria começar a ir no cardiologista. O André mandou donate me xingando. Eu tinha que ir atrás de cardiologista. Já comecei a fazer tratamento já prévio. Pra, tipo, não quero morrer de infarto tão cedo, tá ligado? Deixa isso pra depois dos 50. Mas foi esse indivíduo ali. Eu penso nisso e acabo fazendo nada. Então, o tempo é foda. O tempo pra mim é muito mais escroto do que a morte. Pura e simplesmente. Sabe, a passagem do tempo é um bagulho que me assusta muito. E é um negócio que me deixa mal. Sussurrando E é foda. Não no sentido, eu tô ficando velho, mas sim, tipo, no sentido de, estou perdendo tempo. O tempo tá acabando, tá se esgotando pra mim a cada segundo que passa. Esse é um pensamento que fica recorrentemente martelando na minha cabeça. Lembrete dessa certeza. Memento Mori. Lembra-te que tu és um homem, que tu és mortal, que o abraço gelado da morte lhe aguarda em cada esquina, cada momento. Um lembrete importante, fundamental, indispensável, que ao longo dos séculos foi se apagando, ficando mais fraco, até desaparecer por completo. Será que eu estou nessa fase? Ah, tá. O Memento Mori, descrito pela Corinne. Olha, o meu maior sonho é a tecnologia finalmente nos deixar imortais. Hora ou outra eu penso nisso sobre o nosso avanço necessário. Então, esse é um negócio de uma obsessão minha. Eu não quero morrer, eu quero escolher. Eu quero escolher o momento em que eu quero morrer. Eu não sei se isso vai acontecer no meu tempo de vida. Não sei se essa tecnologia vai estar disponível barata no meu tempo de vida. Eu posso morrer amanhã também, inclusive. Tipo, pegar minha moto e bater e faleci. Pronto, acabou. É isso aí. Tudo que eu tenho planejado, virou pó em um instante. E é isso, deixei de existir. Sabe? E eu não fico pensando nisso. Porque senão eu não sairia de casa. Eu não tenho medo de morrer. Esse é o ponto. Mas eu gostaria de ser imortal. Se eu tivesse medo de morrer, eu não faria metade das merdas que eu faço. Beleza, eu realmente aproveito a minha vida. Barroca era sobretudo cristão. Vigiai e orai, diz o livro de Marcos, porque não sabeis quando será o tempo. Pensar na morte é aqui pensar na salvação da sua alma. A morte cristã não é a morte, e sim a vida eterna, que pode ser eternamente boa ou eternamente ruim, a depender do que você fizer nessa vida. Era esse pensamento completamente religioso que rodeava o contato das pessoas com a morte. Veja, era nisso que elas pensavam. Mas as sociedades ocidentais se tornaram, nos últimos anos, progressivamente menos religiosas. De fato, essa é por vezes apontada pela sociologia como a mudança entre as sociedades tradicionais e modernas, a perda da posição da igreja como Vocês já pensaram em se criogenar depois de morrer? Não, eu vou fazer isso se eu tiver recursos. centro de organização da vida, como aquilo que me diz. Eu não tenho medo de morrer, já seria um bom começo pra correr de MotoGP. Então, eu não tenho medo de morrer, por isso que eu ando de moto. Se eu tivesse medinho, eu não faria metade das coisas que eu faço. Acho que o medinho de morrer é algo Dizia muito.
que é verdade e o que é mentira, o que é certo. O namorado da minha mãe morreu no mesmo dia que o Ozzy. Ela é evangélica e ficou profundamente triste e perturbada com as palavras finais dele. Ela disse que ele delirava, dizendo que sentia calor e sede, dizia que aceitava Jesus, mas minha mãe tentava chamá-lo para a igreja e ele não ligava para a religião. E o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que eu Eu sei, criogenia Scan, hoje. Espero que daqui a 50 anos não seja. devo ou não fazer. A igreja vai perdendo espaço para outras instituições, em particular a ciência e o mercado, e vai sendo reduzida cada vez mais ao indivíduo. Então, o medo de morrer que eu tô falando é, tipo, estou andando de moto. Tipo, eu estou me colocando em risco. Eu vou fazer uma viagem internacional, estou me colocando em risco. Eu vou fazer uma trilha, eu estou me colocando em risco. Alguém colocar uma arma na sua cabeça, não é que você tá se colocando em risco. Alguém tá te ameaçando de morte, animal. Tipo, o medo de morrer é um medo que te paralisa, não te permite fazer algo que você, sabe, quer fazer. É desse medo. Perceba, Pelo amor de Deus, tem que ser muito burro pra não entender o que eu tô falando. não é que a fé das pessoas tenha diminuído, mas o desenvolvimento exponencial da capacidade da ciência em explicar os fenômenos do mundo, em transformar o mundo, meu Deus, muda a nossa Eu vou pro Rio de Janeiro com a rapaziada, tipo, todo mundo ameaçado de morte, tipo, foda-se, vambora. visão de mundo, mesmo sem que você perceba. A morte deixa cada vez mais de ser um destino inevitável, uma certeza, e se torna só mais um problema científico a ser desvendado e resolvido com o avanço da medicina. Um exemplo disso é como se natural. A nossa forma científica de ver o mundo exige que tudo tenha uma causa. Um exemplo disso é como se tornou cada vez mais raro ouvir falar em morte natural. A nossa forma científica de ver o mundo exige que tudo tenha uma causa. Toda morte precisa de um motivo que não seja a nossa própria mortalidade inerente, veja, e sim um problema no fígado, um ataque do coração, uma doença respiratória, uma causa biológica que explique por que a pessoa morreu e principalmente como isso poderia ser evitado. A morte se tornou uma questão técnica, não mais espiritual. As pessoas à beira da morte não são almas a serem salvas, e sim pacientes. Máquinas com defeito a serem consertadas e que, se não tivessem com defeito, não tinham morrido. Se fossem consertadas, não tinham morrido. Que venham os órgãos artificiais, vambora. Philip Meller e o Chris Schilling, em 83, falam do sequestro da morte na era moderna, no sentido em que ela some da nossa vida, e explicam esse fenômeno com 3 grandes causas. Uma delas é, de fato, o encolhimento do escopo religioso na nossa vida. A modernidade... Encolhimento? Encolhimento? Eu sei que vocês vão pensar, mas eu não ligo. A religião, ela morreu. É verdade seja dita. A religião acabou no Ocidente. Você pode negar, você pode ficar em estado de negação, mas ela acabou no Ocidente. Sabe? É essa a realidade. se desenvolveu. O espaço da religião na vida da maior parte das pessoas, inclusive aquelas que se consideram religiosas, é reservado ao templo. Se ela vai uma vez por semana, tá lá. É isso. Muito restrito. Não é um elemento que circunda toda a sua vida como era no passado. Acabou, irmão. A religião morreu. A religião foi sacrificada. Se tornou um mero protocolo social pra muita gente. Pra muita gente. Pra vasta maioria das pessoas. Pelo amor de Deus. Com uma dessacralização da vida social, mas falhou em substituir a certeza. E não fala merda, não? Cara, beleza. Lida aí com os católicos não praticantes. Sabe? Que é a maior parte do país. Religiosas, com certeza. O problema é seu, cara. Científicas, veja. Ou a vasta maioria dos Protex Neopeteca que só vai lá pra ter um pico de dopamina e sentir alguma coisa, sabe? Um sentimentalismo barato. A igreja costumava não só explicar o mundo, Acabou. Com certeza científica, da vida social, mas falhou em substituir as certezas religiosas com certezas científicas. Veja, a igreja costumava não só explicar o mundo, mas nesse processo fornecer um sentido para minha vida e para minha morte. Quando a ciência passa a explicar o mundo, ela não me oferece mais um sentido, e sim a ausência de um. Ou seja, eu ganho mais controle sobre o mundo por meio da tecnologia, mas eu perco
sentido, propósito para usar esse controle. O problema é que eu preciso de um sentido para minha vida e para minha morte. A morte sempre foi uma grande fonte de aflição e Peter Berger vai dizer que eu preciso de legitimações simbólicas para lidar com ela. E se eu perco a religião, se ela perde a autoridade, eu preciso achar isso em outro lugar. O indivíduo moderno se torna então reflexivo, o sentido da vida se torna algo que eu mesmo tenho que dar para mim mesmo. Quem eu sou? Por que eu tô aqui? Essas se tornam perguntas que eu mesmo tenho que responder. O eu se torna um projeto. Surge a importância de ter uma carreira, Só os neopetecos são religiosos de verdade hoje em dia. Pode se enganar à vontade. planos pro futuro, fazer por você mesmo algo que dê valor à sua vida. Eu, perceba. O self vai aos poucos ocupando o centro da vida. Antropocentrismo. O problema Meu pai é fanático religioso. Quando ele faleceu, eu não quero imaginar descobrir que anos acreditando era pura mentira e fantasia. meu Deus, é que esse eu vai ficando cada vez mais importante. A morte desse eu vai ficando cada vez mais assustadora. Um idoso aceita a morte, um jovem não aceita a morte. Esse é o grande problema. Hoje, com 20 e tantos anos que eu tenho, eu não quero morrer. Com 70, o que mais eu tenho pra conquistar? Não tem nada pra conquistar, sabe? As suas ambições diminuem, a sua vitalidade vai pro caralho. Você já não é mais a mesma pessoa que você foi com 20 anos. Aí meio que, beleza, ok, morrer não deixa de ser um problema. É algo natural, sabe? Fazer o quê? Por isso que você tem que valorizar os seus 20 anos. A ideia... Olha, agora vou pegar toda essa discussão boa aqui e jogar na merda aqui. Aquele papo merda red pill de que sua vida só começa a partir dos 30 é algo tão triste. Beleza? É algo tão triste, mano. É algo tão... Porra, mano, que merda. Eu sei o que eles estão falando, mas isso é tão triste. Tão triste. Tipo, não, sua vida não começa aos 30, caralho. Você é idiota. Tipo, você consegue ter uma vida completa mesmo com todas as dificuldades dos 20 anos. A questão é não se desesperar por qualquer coisa. Não ajuda nisso a crescente identificação do eu com o corpo, a cultura fitness e o entupimento das academias, o endeusamento da juventude relacionado a essa noção do eu Mas tá errado, pô? Não vejo nada disso aqui como algo negativo. projeto que deve ser alcançado e que vai tornar a ideia da morte cada vez mais inconveniente, algo a ser evitado a qualquer custo. A gente Toma um tarja preta aos 20, se dedique em tudo que faz e faça tudo que tem pra fazer. Você consegue, irmão. Você consegue. Tipo, com 18 cara, com 18 anos você tem energia pra ir pra faculdade, pra trabalhar, pra ter uma namorada, pra ter amigos, pra viver com a sua família. Você tem tempo pra tudo. Cara, a morte é algo que me causa ansiedade, em pensar em como o tempo passa e às vezes você nem percebe. Ao mesmo tempo, quando penso, chego à conclusão que prefiro ir antes que meus pais e esposa. Essa questão de antes é algo que eu ainda não tenho resposta. Eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta, tipo, se isso é melhor, se isso é pior ou melhor. Tipo, eu acho que é pior, na verdade. Eu acho que é melhor conviver com a dor do que ir antes, sabe? Apesar de você não saber, mas, sabe, só ter essa ideia na sua cabeça. esconde os moribundos, Eu só peço uma vida longa, uma morte heróica. a ser evitado a qualquer custo. A gente esconde os moribundos, as máquinas defeituosas, nos hospitais, nos corredores, nas camas de UTI, onde a gente não precise olhar para elas. E de preferência passa longe de qualquer cemitério também. O antigo costume de se preservar o corpo do parente morto em casa, no quarto, alguns dias antes do funeral, parece absurdo. Perceba, na verdade, a aversão instantânea dessa ideia e você vai ver pela primeira vez como a presença da morte se tornou imperdoável para nós. Em uma sociedade dominada pelos valores da juventude e da vitalidade, diz Brian Turner em 91, a morte se torna um constrangimento. Uma sociedade dominada pelos valores da juventude e da vitalidade. Eu não sei, cara. Eu tô tão craqueiro de política que eu olho uma afirmação dessa e só consigo rir.
definitivamente a sociedade, quando se vai para um aspecto político e econômico, definitivamente não é uma sociedade dominada por valores de juventude e de vitalidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cordeiro Mineiro mandou 10 Meu torneiro. reais e 6 centavos. E meu avô, pai do meu pai, era missionário e morreu com 50 anos capinando na roça. Ele já havia aceitado que iria morrer, que era hora dele. Ele sofria de mal de Chagas e nunca deixou de ser alegre. O avô do meu pai era missionário e morreu com 50 anos capinando na roça. Todos os meus dois avós, eles morreram na casa dos 60 anos ainda. Morreram muito cedo. E o meu teste genético tá lá, que eu não tenho predisposição pra ter uma vida longa, não. Eu vou morrer cedo. Então provavelmente eu vou morrer na casa dos 60. O que é deprimente, sinceramente. Não tem lá muito o que fazer. Não tem lá muito o que fazer. Tipo, eu tô fudido. Fudeu. Fudeu. Fazer o quê? Eu sei a realidade. Eu sei da realidade. Bom, dito isso, tipo, hoje a gente vive numa gerontocracia da mais nojenta. Tipo, há muito tempo a gente vive. Cara, não são milênios, mas são muitos séculos que a gente vive em gerontocracias em que realmente a juventude só serve para uma coisa: ir pro moedor de carne. Antes guerras, né, constantes, agora sustentar uma economia que não funciona. Não é uma sociedade dominada por valores de juventude. É uma sociedade dominada por velhos decrépitos que se agarram aos seus bens materiais e não permitem com que os jovens tenham acesso a nada do que foi que antes era barato, sabe? Isso vem piorando ao longo dos anos. Vem. E, porra, ao longo dos últimos 50, que pariu, né, cara? Em vez de uma faceta sempre presente da existência cotidiana. Só que ela é uma faceta sempre presente da nossa... Tá, dito isso, a interpretação dele. Você não percebe? Ela é, sempre foi, e ignorar isso, fingir que não é, só vai produzir mais aflição. E tipo, quando eu falo de bens materiais, eu sei que soa mesquinho, mas não é só isso, né, cara? Não são só apenas bens materiais, é você ter a opção de ter coisas, chegar em algum lugar. As portas estão se fechando para jovens porque os velhos estão lá se agarrando, decrépitos, a essas posições que eles conquistaram de maneira muito mais fácil no passado. É uma sociedade de velhos. Olha, extremista. Bem melhor ir depois, pois pense bem, é melhor você mesmo arcar com a dor sozinho ou do que ir antes e depois sua família simplesmente ruir de tristeza por ter perdido você e terem depressão. Sim. Eu tô com você. Eu prefiro ir depois também. Eu prefiro tancar o peso do que ser o primeiro aí a partir. Então, Heitor, você está errado. Ponto. Essa interpretação não me importa. É isso. Aflição e mais sofrimento. Tipo, bons tempos, quando os velhos tinham noção de que tinham que largar o osso e simplesmente pereciam, sabe? Quando compreendiam que, beleza, se tornaram um peso para aquela sociedade. Isso não existe mais. Felizmente eu vou morrer cedo, então eu não vou ser um peso por muito tempo para os meus filhos. Espero que eu tenha, mas não é uma garantia. Sinceramente. A era moderna parece então reduzir a morte a um mero problema. Uma inconveniência, uma questão técnica. Teimosa que insiste em perturbar... Saudade quando os velhos não canibalizavam os jovens, nem sei quando isso aconteceu. Tipo, beleza, é que a expectativa... Eu sei que aqueles dados de expectativa de vida são bem horrorosos, porque a mortalidade infantil era muito alta até 100 anos atrás. Mas ainda assim as pessoas não viviam tanto assim, elas batiam 60 anos e era basicamente o pico. Não havia um tempo ainda hábil para existir uma gerontocracia como a gente tem hoje, em que as pessoas chegam a 80 anos, tipo, caralho, é foda. Perturbar os meus planos, o meu projeto de vida, de cuja realização depende mais do que nunca o sentido da minha existência. Eu odeio essa ideia que muitas pessoas têm de que vão ter filhos para cuidar delas no futuro. Eu adoro essa ideia. Inclusive, isso tem que ser política de Estado. Beleza? E quando eu falo tem que ser política de Estado, no sentido de não existir Estado para servir o welfare. Não, a responsabilidade de cuidar dos mais velhos tem que voltar a ser da família. E o velho tem que ter noção do que ele tá fazendo. Foda-se.
Beleza. Não, você tem que ter uma boa relação com seus filhos, sim. Se você não tiver, você vai morrer na rua, seu merda. Beleza? É isso. Eu adoro a ideia de que os filhos têm que cuidar dos seus pais na velhice. Mas filho tem que ter função disso? Foda-se. É um motivo válido. Então tenha uma boa relação com seus filhos. Tenha uma relação saudável, respeitosa. Acabou. O filho cuidar do pai é o mínimo. É isso que você espera. É isso que você espera numa sociedade saudável. Esse Beber na terça é pecado? Porra, se beber na terça é pecado, eu sou o maior pecador do país. parece ser o retrato que nós pintamos. Mas não deixa de ser curioso que o único ser Fala que até dos anos atrás, 30, 40 anos já era considerado velho. Não era considerado velho, não. Calma. É a interpretação errada de dados demográficos. Mas você já era um adulto mais ou menos responsável pelos seus atos muito mais cedo do que agora, né? vivo que Com 16 anos você já era um homem. Era tratado como um garoto por homens mais velhos, mas você já era legalmente um homem. sabe que vai morrer, seja também aquele que precise negar tão veementemente a própria morte. Parte achando que não existe filho sacana independente da criação. Fazer o quê? É a vida. A vida é feita disso. Sabe? Você pode ter uma ótima relação com seu filho e ele pode simplesmente te abandonar. É a vida. É a vida. É um risco que tem que existir. O Estado tem que sumir dessa parte da vida. Pronto. A consciência da nossa mortalidade é algo tão próprio A vida é cruel, cara. O mundo é cruel. O mundo não é um bombom. Eu sei, o mundo é cruel mesmo. do ser humano que Heidegger vai dizer que ela é o que define a nossa Tipo, esse problema é facilmente resolvido removendo o Estado, inclusive, das leis de herança. Faça com que o idoso tenha total autonomia para destinar os seus recursos para onde ele bem entender. Beleza. Se ele tiver algo ali, cara, e o filho abandonou ele, tá bom, dá tudo pra igreja. Sem um centavo pingar na conta dele. Coisa que aqui no Brasil é proibido, inclusive. existência, o tipo de ser humano. Veja, a consciência da nossa mortalidade As demarcações de idade arruinaram as relações de responsabilidade da sociedade. é algo tão próprio do ser humano que Heidegger vai dizer que ela é o que define a nossa existência. O tipo de ser de um ser humano é o de um ser voltado Cabeça antecipada do para a morte. Nós somos apontados para ela a cada momento por essa certeza, pela noção sempre latente, sempre presente da minha própria finitude, pela noção de que cada dia pode ser o último, que não há garantias, nada que efetivamente impeça o meu fim de chegar até mim, e a aniquilação de todos os meus planos, toda a minha realidade. Ser humano é ser jogado no mundo amarrado à certeza da sua própria finitude, que lhe atormenta, lhe persegue. Dito isso, mesmo que eu tenha filhos, tenha recursos e meus filhos me abandonem, eu vou entregar absolutamente tudo que eu tenho pra eles. Foda-se. Essa mesquinhez de ai, me abandonou, eu vou doar tudo pra igreja. Aqui, ó, mentalidade boomer maldita. Foda-se. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Vou deixar pro Estado, pra igreja, pra ONG. Tomar no seu cu. Vai se foder. E outra, meu primogênito é quem vai levar toda a herança. Pô, se eu pudesse. Maldita lei de herança brasileira. Você não pode simplesmente pegar todos os seus recursos e largar a mão nas mãos do seu primogênito. Esse é um dos motivos aqui no Brasil de que é tão difícil de você gerar riqueza geracional. Porque você não pode pegar e concentrar toda a sua receita na... E se for filho por... É uma demonstração de burrice você não conseguir compreender. Você tem que ficar criando esses cenários absurdos aí. Só pra avisar, melhore. Se for trans, melhore. Você é burro. Você precisa pegar esses exemplos. Ai, mas e se? E se? Eu fiz uma afirmação muito aberta aqui, muito, muito óbvia. Eu vou entregar todos os meus recursos para os meus filhos. Mas e se? E se é a p que te pariu, caralho? Vai se fuder. Você é burro. Melhore, seu merda. Aí o que acontece? Tipo, eu fiz a minha parte, entrego tudo pra eles e é isso. O problema é o seguinte. O problema é que aqui no Brasil você não consegue simplesmente pegar toda a sua receita
e colocar nas mãos do seu primogênito. Não pode, você não pode. É uma merda. Segue e define. Outra razão em que outros países fazem hedge funds. Exato. Por isso que você cria um hedge fund. Aqui no Brasil você faz uma sociedade, tipo, você coloca todos os seus recursos em uma empresa, que fica muito mais fácil depois de repartir. A sua existência dentre todos os seus medos, desejos e Só pode 50%, o restante é obrigatório para parentes. Isso aqui é uma aberração do caralho, mano. Isso é uma merda, esse país é uma desgraça. ideias. A morte é, diz Heidegger, Tá entendendo? Cara, o Estado tem que ser removido da vida particular das pessoas de forma muito brusca, mano. sempre a mais Esse possível país é um horror, irmão. Esse país é um horror. Tudo tem que ser refeito, cara, do zero. possibilidades. Porque ela é sempre possível, sempre se esgueirando pelas frestas a despeito de todos os cuidados, em desrespeito a todos os seus planos, todas as suas esperanças, dispostas uma a outra na longa passarela imaginária que você projetou à sua frente, com cuidado, com esmero, com clemência, pedindo, por favor, que dê tempo. Olha eu aí, ó. Não surpreende, portanto, que o sujeito moderno rejeite essa consciência com tanta veemência, que ele evite olhar a morte nos olhos e que o memento mori tenha se deturpado em frases vazias, sem substância, que antes servem para me distanciar da morte do que para me relacionar com ela. Sim, Olha eu, literalmente eu. todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo. Mas eu não sou Sócrates, eu sou um homem vivo, com um coração que pulsa, com memórias e entes queridos, pessoas, um homem que chora e que sente saudade, que tem medos e sonhos, que ama e odeia, que erra e continua tentando. Não me trate como um conceito abstrato de homem universal. Não me trate com essa frieza, com essa lógica absoluta e inquestionável, não me force a aceitá-la, não me faça ver que eu não sou exceção, que eu não passo de um Sócrates, de um conceito de homem que morre num acidente de trânsito, numa esquina movimentada, numa bala perdida ou numa epidemia de gripe. Que eu não sou diferente das pessoas que aparecem na TV, dos números que saem no jornal. Esse é um novo problema pra mim, cara. Eu posso simplesmente morrer velho, cercado dos meus filhos e netos. Eu posso morrer amanhã, num acidente de moto. Eu posso morrer daqui a pouco, descendo a escada, tropeçando e quebrando meu pescoço. Tipo, sabe, minha morte pode ser ridícula, assim como a de muita gente é, sabe? É isso. Viver é um risco. Porque eu preciso de um sentido. Eu Na vida não faz sentido. fui expulso do paraíso e agora tem um vazio que eu tenho que preencher, porque Deus está morto, a igreja não funciona mais e eu preciso da minha família, da minha carreira, do meu projeto, do meu sucesso, de alguma coisa que me prove que tudo isso tem sentido, que eu tenho valor, que tem um motivo para eu estar aqui. Não peça isso de mim. Como eu poderia viver sem isso? Como eu poderia morrer sem isso? A negação da concretude da morte vem, portanto, como um mecanismo de defesa, uma proteção contra o absurdo existencial que a queda do simbolismo religioso nos deixou, o que torna tudo isso perdoável, mas ainda assim trágico. Puta vídeo, sensacional. Esse puta vídeo. Pois negar a realidade da morte, diz Heidegger, é viver de forma inautêntica. Ver a morte de forma abstrata, projetada num futuro indefinível, nos outros, ou num conceito de ser humano e não aqui, em mim, agora, na sempre presente possibilidade do meu fim, é negar que eu sou humano. É viver em contradição com aquilo que eu sou, um ser voltado para a morte. Um ser à espreita, ansioso, angustiado, que morre a cada minuto que vive. Todo sentido que eu busque precisa partir dessa condição que me define. Do contrário, ele é falso, ilusório. E diante da foice inquebrantável da morte, ele vai se quebrar. Vai me deixar desamparado, em pânico, como se eu não soubesse que ela esteve sempre comigo. Existem poucas histórias na literatura universal que expressem essa tragédia de forma tão poderosa quanto a morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. Mitten im Schimmern der Spiegel gleitet wie Schwäne. Ai, russos malditos. Ach, auf der Freude sanft Schimmernen gleitet es Seele dahin. A história da vida de Ivan Illich foi a mais simples e rotineira, e também a mais horrível, diz Tolstói. Ele teve uma vida excelente, sob todos os critérios modernos. Uma infância feliz, boa criação, uma longa carreira de sucesso como juiz. Bem paga, reconhecida
pelos colegas e pela sociedade. Família bonita, esposa, 2 filhos, uma vida em que lazer, trabalho, vida social estão em perfeito equilíbrio, com decoro, sem excessos. Come il fate, como deve ser. Até que um dia, como Compara a cultura russa com o nosso de governo federal. Nossa, se eu fizesse isso daí, não dá. Cadê ele? Eu acho que a minha curiosidade no que ocorre após a morte é maior do que a minha curiosidade pelos acontecimentos do futuro. Eu não sei, cara, na realidade. Eu já tive curiosidade pra ver o que serão esses acontecimentos do futuro, mas quando você começa a adentrar a história, basicamente um ciclo de tormento e dor assim, sabe, momentos heróicos. E, tipo, eu não tenho lá muita curiosidade. Os grandes avanços da humanidade não me importam, na verdade, tanto assim. Eu não ligo. Tipo, foda-se. Foda-se o que vai acontecer daqui a 500 anos. Tô cagando, pra ser muito honesto. Então, eu não tenho lá grande curiosidade pra ver os acontecimentos do futuro. Mas eu gostaria de ter o controle sobre o momento em que eu vou morrer. Ponto. Eu queria escolher. Não, eu quero morrer daqui a 200 anos. Pá, pronto. qualquer outro, ele é confrontado com a morte. Por causa de um acidente doméstico qualquer que deu início a uma doença fatal. Ele perde peso. As pessoas mudam ao seu redor. Ele observa como elas reagem da mesma forma como ele reagia nessas situações. Certo constrangimento. Uma emulação que tenta preservar as coisas como sempre foram e fingir até o último instante que tá tudo bem. Depois de toda a negação e incredulidade, surge nele mesmo um sentimento de pânico, somado com indignação, como se isso não pudesse estar acontecendo. Com os outros, talvez. Com o conceito abstrato de homem, talvez. Mas não com ele. Não comigo. Não agora. Conceito abstrato de homem, talvez. Mas não com ele. Não comigo. Não agora. No fundo da alma, diz Tolstói, Ivan Illich sabia que ia morrer. Mas não apenas não estava acostumado com a ideia, como pura e simplesmente não pensava no assunto e não conseguia, de maneira nenhuma, compreender aquilo. Veja, por ter passado a vida inteira evitando uma relação autêntica com a morte, vendo ela num futuro abstrato, incerto, quando ela efetivamente aparece e furta o restante da vida de toda a importância, ele clama por uma explicação, um motivo para ele estar passando por isso. Nossa, literalmente eu. Porque ele fez tudo certo. Ele viveu da forma que se deve viver, aprovada por todos, meu Deus. E admitir que toda essa aflição, esse sofrimento às portas da morte só pode resultar de uma vida que foi inautêntica, é inadmissível, impossível. Pardo, eu acho que a interferência no Estado, no enfraquecimento da família intencional, sim. Eu acho. Mas é a única explicação. Eu vou morrer, estou depressivo, sou um velho decrépito de 16 anos. Impossível. E quando ele admite isso, que a sua vida inteira foi vivida errado, minutos à beira da sua própria aniquilação, é que Ivan Illich consegue, finalmente, se libertar. Na sua Confissão, um relato escrito alguns anos antes da morte de Ivan Illich, Tolstói expressa de forma muito pessoal alguns temas que vão surgir depois na história. A pergunta fundamental que ele se faz aos 51 anos é se existe na minha vida algum sentido que não seria aniquilado pela morte, que me aguarda de modo inevitável. Em outras palavras, o propósito em torno do qual eu preencho a minha vida é ou não capaz de resistir à minha própria finitude? Essa é uma pergunta que você também deve fazer, pois a sua morte é uma certeza. Ela é mais certa do que todos os seus planos. Ela pode vir depois, ou daqui a um ano, ou amanhã. Pense nisso com clareza. Ela pode vir amanhã. Não fuja dessa certeza, nem é preciso se entristecer por ela. A qualidade de uma vida não é determinada pelo seu tamanho, da mesma forma que um círculo não se torna mais perfeito, aumentando a sua área. Faça as A qualidade de uma vida não é determinada pelo seu tamanho,
da mesma forma que um círculo não se torna mais perfeito, aumentando a sua área. Alexandre o Grande morreu com 30 anos, né? E aí? Esses exemplos sempre voltam na minha cabeça. Foda-se. Beleza, Alexandre o Grande morreu com 30 anos. Faça as pazes com a natureza finita da sua existência. Ser voltado para a morte não precisa ser uma maldição. Pelo contrário, reconhecer que o amanhã é incerto, que cada instante é uma bênção, pode te ajudar a encontrar paz, ou o verdadeiro sentido do seu simples estar aqui agora. Tolstói percebe que aquilo que impede as pessoas de receber a morte com tranquilidade quando ela vem é a constatação terrível de que diante dela tudo aquilo que antes dava sentido à vida desmorona. E subitamente eu não posso morrer agora. Eu ainda nem fiz isso, nem aquilo. Eu ainda não consegui, eu ainda não pude. A modernidade Pior que a questão do tempo, pra mim, ele grita mais do que, tipo, eu vou morrer sem ter conquistado tal coisa, mas, tipo, a ansiedade de ter tempo perdido, porque eu sei que eu perdi tempo, sabe? Eu devia ter feito mais com o tempo que eu já queimei. Essa ansiedade que eu tenho, não de, e se eu não tiver uma família, tipo, se eu não conquistar tal e tal coisa, isso daí não é um não problema pra mim. Meio que, foda-se. Até agora eu não planejei absolutamente nada. E, sério, nunca planejei porra nenhuma. E, tipo, não tenho grandes planos na minha vida. Eu simplesmente estou fazendo. Não, é foda, tipo. E é isso, e tá dando certo até então. Eu posso estourar minha cara daqui uma semana. E fudeu. Sei lá. Let it go, sabe? A modernidade instituiu Do things. jeito de Se arrisque. ver a vida que nega a própria essência da vida humana. Um sentido baseado numa ideia de projeto, na perpétua autorrealização de mim mesmo que nunca termina e sempre se projeta a um futuro que nunca chega. Perceba a natureza ilusória dessa busca. Se o sentido da sua vida tiver no futuro, Cara, eu tô no modo, deixa a vida me levar a... Cara, o meu plano era virar um Faria Limer. Cá estou eu. Não é um problema pra mim. Tipo, eu não tenho plano. Cara, eu não tenho previsão de quando eu vou casar. Não tenho plano de quando eu vou ter filho. Eu não tenho plano porra nenhuma. Nada. Eu não me importo. Essas são questões que não me afetam. Tipo, foda. Provavelmente, como eu sou um humano, daqui a 5 anos vai dar um estalo na minha cabeça. Puta, preciso de uma família. E isso é fácil. Vou ser honesto, essa é muito fácil. Achar uma menina e pra se casar e ter filhos não é a coisa mais difícil do mundo. Isso é muito fácil, na verdade. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. E foda-se, eu não quero ficar pensando sobre isso também. Eu não ligo. ou se ele depender Eu tô mais preocupado com o que eu vou fazer amanhã do que com o que eu vou fazer daqui a 5 anos. da sua eterna presença aqui, ele não existe de verdade. Pois entre você e o futuro, Cara, eu também já tive, e essa era uma não preocupação pra mim. e entre você e a eternidade, tem a morte. E talvez então melhor seria não buscar o sentido da sua vida, e sim o sentido da sua morte. brachst hinab die kalte Rinde und rieselst froh und frei dahin. Eu nunca vou ter uma família com isso frustrante, mas você quer mesmo ter uma família? Se você quiser mesmo, você estaria fazendo algo para tal, né? Você não tem direito a nada, falar a maior merda da live. Não, amigo, é que o mundo opera de uma forma diferente. Se você tá desesperado pra ter uma esposa numa idade tal, você vai encontrar uma mulher tão desesperada quanto você pra ter uma família. Esse tipo de coisa acontece. Sai um pouco mais de casa, você vai notar isso bem rápido. Eu não tô falando de qualidade, não tô falando que vai ser a pessoa, vai ser o amor da sua vida. Essa é uma não questão
Eu não tô tratando desses termos. Driesels froh, Pode ser que o amor da sua vida já tenha morrido já e você nunca vai saber disso. Ou pode ser que seja aquela primeira namoradinha que você teve no ensino médio. Pô, que merda, né? Você perdeu ela. Ela tá com outra pessoa. É a vida, cara. A vida é feita disso, sabe? A vida é feita disso. E não se preocupa com esse tipo de coisa. Olha, Jalim. Jalinha Bay Burgers mandou R$10? Ô esquisito, terminando de pagar meu monitor, estou com insônia e vim ver a feijoada. Ficar pensando muito no futuro pra mim é sinal de transtorno mental. Concordo. Só faz aí. Só faz aí, pô. Só faz aí. Para de chorar. und frei dahin. Foi Montaigne quem disse que Aquela piada da namorada abortada é um dos memes mais pesados que eu vi nos últimos anos e que deixa muita gente deprimida. E eu admito, aquilo lá me arrebentou. Não no sentido, nossa, eu perdi a minha namorada porque ela foi abortada antes de nascer. Não é essa a questão. É tipo, o ceifar a vida humana antes dela, pelo menos, ter uma chance, é um negócio que me deixa mal. filosofar Aquilo me deixa mal. Pensar nesse tipo de coisa me deixa mal. aprender a morrer. Refletir sobre a existência, projetar sobre ela significado Tipo, tem uma piada na gringa da bolha incel. É um meme já que tá grande, tipo, do aborted girlfriend. Tipo. E, cara, é que o incelzinho ele fica pensando no sentido, eu não tenho namorada porque ela foi assassinada antes de nascer. Tipo, eu mostrei isso daqui aquele dia lá, falando do 28% da geração Z foi abortada. Eu fiquei mal com esse meme aqui, pelo sentido de, tipo, 28% da nossa geração foi assassinada antes mesmo de ter a menor chance de exercer as suas potencialidades. Tipo, de fazer algo, de viver. 28%, cara, da geração Z foi assassinada no útero das suas mães. Um quarto, irmão. Um quarto. Basicamente, uma primeira guerra aconteceu e ninguém fala sobre isso. Vai que o nosso César estava aí no meio desses 28%. Nunca se esqueça que a mãe do Cristiano Ronaldo tentou matar ele. Então eu sempre penso na perda de potencial, no potencial desperdiçado por um quarto da nossa geração. É foda. Bom, anyway, toca o barco. Brach sie nun die kalte Rinde und Riesels froh und frei dahin. Foi Montaigne quem disse que filosofar é aprender a morrer. Refletir sobre a existência, projetar sobre ela significados e valores, é inevitavelmente rodear a questão da morte. E é inevitavelmente se preparar para ela. Abandonar as nossas ilusões sobre o que é. Sim, quase 30% da nossa geração Z, de 95 a 2010, foi a... É isso. Puta. Eu não quero nem ver os dados da Alfinha, que parou de nascer agora, né, em 2025. A existência de fato, tornar clara a sua verdadeira natureza, nos ajuda a viver. E viver autenticamente. E eu acredito que reconhecer... Sim, eu vi o post. Mais pessoas foram abortadas da década de 70 em diante do que morreram em todas as guerras da história da humanidade. Os seres voltados para a morte, que nós somos definidos Cara, eu acho que o Alfinha tá na casa de 50 pra cima. pela consciência da nossa finitude, é um passo crucial. É porque eu não tinha me tocado nesse dado. Tipo, esse é um compilado global, né? Na minha O Brasil não tem aborto legalizado. busca por paz, por sentido, pela legitimação simbólica cuja ausência tanto me atormenta desde o início da humanidade. Existe um vazio que precisa ser preenchido e todas as religiões são uma tentativa de lidar com isso. Nós vivemos numa era desencantada, em que todas elas perderam autoridade. Mas a solução moderna, que sem querer acaba negando a nossa própria mortalidade, não me parece um bom caminho. É importante dizer que aceitar a possibilidade sempre presente da morte não quer dizer se tornar inerte ou abandonar os seus planos, os seus objetivos. Quer dizer apenas não construir o propósito da sua vida unicamente sobre eles.
ser capaz de abandonar essa ideia tão perniciosa de que a sua vida só vai ter valor, só vai ter valido a pena se você fizer isso, ou se acontecer aquilo, ou se você mudar aquilo. Seja gentil consigo mesmo. Você Legal, legal, mas eu gosto da ideia de que você tem que buscar o seu propósito, ele tem que, apesar de eu não ter, né? Ou melhor, eu ainda tô moldando o meu. Você tendo o seu propósito e você se considerar um fracassado se você não conseguir atingir ele. Eu gosto dessa ideia. Ainda, eu entendo o que ele tá falando aqui, mas respeitosamente eu discordo. não precisa provar nada. Perceba isso e sinta se a ideia da morte se suaviza um pouco. Olha ao seu redor nesse momento. Olha o cômodo em que você tá. As paredes, o computador, o celular à sua frente, o seu corpo, as suas roupas. Perceba que você existe e que o mundo existe. Perceba que vocês dois são um só, pois o mundo existe na sua mente, da mesma forma que você. Não, você não tem inimigos. Ponto. O mundo existe na medida em que a sua mente projeta Claro, você discorda, é um economista vendo filosofia. Eu sou uma filosofia gay. a sua luz sobre ele. Ele existe aqui e agora porque você está aqui e agora. As paredes são desse jeito porque você está aqui entre elas. O chão é desse jeito porque você está aqui em cima dele. O ar que você respira, o céu que lhe encobre, as ruas, os prédios, todos eles são exatamente como são, porque existem. Filosofia gay, pronto. A única coisa que eu li na minha vida foi alguma coisinha de estoicismo, do Marco Aurélio ainda. Meditações. Sim, meditações foi o livro de filosofia que eu mais consegui, que eu fui mais longe. Você não percebe que assim como eles, Filosofia é a coisa mais importante, concordo. Por isso que os cursos de filosofia deveriam ser restritos. você já é tudo o que precisa ser. Não vamos abrir esse parênteses aqui. Existem em você. Você não percebe que assim como eles, você já é tudo o que precisa ser. Que desde o momento em que você nasceu, você emitiu sobre o mundo a sua luz e permitiu que tudo existisse da mesma forma que tudo existe. Ouça-me. Se você consegue aceitar as ruas, as paredes, o chão e o céu, por que não aceitar a si mesmo também? Não quero me aceitar. Entendo o seu ponto, não quero. O sentido da sua vida certamente vai além de todas essas reflexões que eu te ofereço. Mas permita, eu peço, que elas sejam ao menos um ponto de partida. Abra-se, agora, para a real natureza da sua existência aqui. A transitoriedade, o amor, a vida, a morte. Tudo que é, tudo que foi, tudo que pode ser. Eu e você. Renato, pesquisa aí sobre psicologia afirmativa. Você vai querer morrer de nada. Não sei se já provaram essa vertente positivista que foca em conversar pessoas gordas que são bonitas. A psicologia afirmativa, mais um braço das ações afirmativas de operações de desestabilização de sociedades. Entendo. Essa merda tem que ser combatida de forma muito agressiva. Brach sie nun die kalte Rinde und rieselt Baita vídeo. Puta canal. Me inscrevi, inclusive, enquanto assistia. É isso. Filosofia gay. Essa é a mensagem final.